Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui com o tio P. Para hoje a gente vai começar a estudar o tecido epitelial. Na semana passada a gente viu o que vem a ser a histologia, que é a ciência que estuda os tecidos do corpo em relação a uma variedade de aspectos. E a partir da aula de hoje a gente vai ver cada um dos 4 tipos de tecidos que compõem o nosso corpo, começando hoje pelo tecido epitelial. Então, a gente vai ver o que é o tecido epitelial, quais são as suas características e como ele se subdivide, tá certo? Então, a partir de agora, eu vou compartilhar os slides com vocês. Tio P orgulhosamente apresenta histologia, um tecido epitelial, quando a união faz a força. Então, beleza, pessoal. Estamos iniciando nossa aula sobre tecido epitelial. E para começar, eu apresento para vocês alguns dados importantes que a gente precisa saber em relação aos tecidos em geral. Seja o tecido epitelial, que é o centro da nossa aula de hoje, como os outros, o muscular, o conjuntivo, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, deixa eu ligar o laser para vocês me acompanharem. Cadê? Pronto. Primeiro dado. Os tecidos corpóreos, eles são constituídos por células e por matriz extracelular, que em alguns livros vocês podem ver essa matriz extracelular chamada como MEC. Então, aqui no lado, a gente tem uma imagem que representa um conjunto de tecidos que a gente possui. Então, aqui, logo nessa parte superior, onde vocês veem esse monte de quadradinhos, 4 no total, vocês estão vendo 4 células com o seu núcleo, que é essa bolinha aqui em preto, e essas 4 células aqui, elas estão representando o quê? Um epitélio, que é o tecido epitelial. Logo abaixo, juntando esse tecido epitelial a um segundo grupo de tecido, a gente tem o que a gente chama de lâmina basal, e ela vai permitir, ó, vejam aqui embaixo, que um conjunto de células, ó, aqui é uma célula, aqui é uma segunda célula, aqui outro agrupamento, fibras de colágeno. Então, ela vai permitir que células, fibras, dentre outras estruturas, elas possam se comunicar entre si por meio dessa faixa aqui, digamos que meio rosado, um rosado bem clarinho, certo? É esse rosado bem clarinho que constitui-se no MEC, a matriz extracelular. Se você for ver pelo nome, ó, extracelular. Extra para fora, celular fora da célula, certo? E essa matriz celular, ela vai ser composta pelo quê? Por alguns tipos de moléculas. Que moléculas são essas, tio P? Moléculas orgânicas, a exemplo de carboidratos, lipídios, e moléculas inorgânicas, a exemplo da água e de sais minerais. Então, essas moléculas, elas vão formar estruturas complexas, tá? A exemplo da fibra muscular, a fibra muscular, ela é formada pelo quê? Por um conjunto de proteínas. As proteínas são moléculas orgânicas. Assim como vai ser constituída por fibrilas de colágeno e membranas basais. Então, a gente vai ver isso ao longo desse mês em que a gente vai estar estudando os tecidos. Então, seguindo em frente, a gente tem aqui uma imagem da matriz celular, caso a gente pudesse ver a mesma por meio da utilização de um microscópio. Então, vocês vão ver que é bem semelhante, ó, a esse desenho esquemático que a gente está aqui. A única coisa que vocês não vão ver aqui é o epitélio, que corresponde ao tecido epitelial, e vocês também não vão ver a lâmina basal. Mas toda essa região daqui de baixo, ó, vocês veem aqui. Então, todas essas partes avermelhadas que vocês estão vendo aqui na imagem ao microscópio, ela corresponde ao quê? As células que estão aí mergulhadas dentro dessa matriz celular. E esses, tipo, fiozinhos que vocês estão vendo, correspondem ao quê? A um conjunto de fibras, certo?
Então, a matriz extracelular, a gente pode afirmar com 100% de certeza que ela é constituída por células e por fibras. Um terceiro item importante da gente destacar é que essas células teciduais, elas produzem essa matriz extracelular, além de controlar sua composição. E elas são influenciadas ao mesmo tempo e controladas por moléculas produzidas por essa matriz extracelular. Ou seja, pode acontecer de um determinado tecido, a matriz extracelular, ela ser mais maleável, né? Ela é mais flexível. Pode acontecer, por outro lado, dessa matriz ela ser mais rígida. Exemplo, um exemplo de tecido que apresenta uma matriz extracelular bem flexível, tecido conjuntivo. A gente vai ver que ele é bem maleável. Um tecido que apresenta matriz extracelular com característica contrária, ela é bem rígida, é quando a gente for estudar o tecido ósseo, né? O osso é um tecido, embora muitos de nós não saibam. Então, só para vocês terem a noção de como os tecidos possuem uma mesma estrutura, no caso a matriz extracelular, e ela pode apresentar uma composição, uma forma variável. Sabendo disso, eu venho com uma pergunta para vocês. E essa pergunta é: você já parou para pensar como o nosso corpo se comporta em relação a algumas situações do nosso cotidiano? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, só para a gente poder refletir sobre essa situação. Então, se não me engano, eu coloquei 4 casos, 4 exemplos. E o primeiro exemplo é quando a gente está numa situação que está fazendo bastante frio, né? Aí eu faço a pergunta: como é que nosso corpo se comporta em relação ao frio, né? A gente começa a ficar como, né? A gente começa a sentir, muitas vezes, a depender da pessoa, a gente começa a sentir dor na mão, ou então dor na sola do pé, né? Para as pessoas que são mais sensíveis ao frio. A gente começa a ficar com os pelos do braço, da perna arrepiados, né? Afinal, a gente está perdendo calor na tentativa de manter o que a gente chama de homeostasia do corpo. Para quem não sabe, a homeostasia, ela corresponde ao estado de equilíbrio que o nosso corpo tenta alcançar. O processo contrário à homeostasia é o que a gente chama de entropia, que corresponde ao processo de desequilíbrio do corpo. Então, por exemplo, quando a gente fica doente, a gente fica com febre, a gente, sei lá, está vomitando, a gente aumenta o estado de entropia do corpo, aumenta o estado de desequilíbrio. Mas a gente vai ver isso melhor mais para frente em nossa disciplina. Outra situação. Como é que o nosso corpo ele se comporta numa situação de calor? A gente tenta buscar uma fonte que possa minimizar ou acabar com esse calor, né? Então, por exemplo, se a gente está em casa e a gente está com calor, a gente vai ficar em frente ao ventilador. Se a gente tiver uma condição melhor, a gente tem um ar-condicionado em casa, a gente vai ligar o ar-condicionado para diminuir esse calor, né? Fora que a gente também pode procurar o quê? Tomar banho, né? Tomar um banho gelado para tentar minimizar essa situação de perda de calor decorrente da exposição de nós a um ambiente com calor demasiado. Um terceiro exemplo, esse terceiro exemplo é bom, hein? Ê, mamãe, como o nosso corpo se comporta perante um beijo no pescoço? Esse exemplo é bom para aquelas pessoas que namoram ou são casados, né? Mas só que vocês são novinhos, então vocês devem namorar, né? Imagine, você tá lá, sei lá, por exemplo, você tá lá descansando no sofá, tirando aquela sonequinha depois do almoço. Quando você menos espera, você sente aquele beijo no seu pescoço, né? É sensação boa demais, né? O que que acontece quando isso ocorre, né? Normalmente a gente se arrepia, né? Mas esse arrepio é gostoso. Esse é um arrepio bom da gente sentir, né?
Bora para um quarto e último, eu acho que é o último exemplo. Como o nosso corpo se comporta ao ver o boy ou a girl magia, né? Imagine que você tem lá seu namorado, ou então você tem aquele coleguinha do colégio, né? Aqui do Instituto Federal, que você nutre uma paixão por ele, mas você tem vergonha de dizer para o mesmo, né? Mas você fica lá só observando ele. Então, às vezes, você está lá assistindo a aula, no presencial, né? Você está desmotivado porque o seu boy ou a sua gear, magia, não chegou. E quando você vê que ele ou ela chegou na sala, ó, seus olhos brilham, né? Você já fica mais animadinho, você já fica mais animadinha para assistir a aula, né? Então, maravilha, nosso coração passa a bater mais forte. Então, tudo isso tem uma relação, né? O que que essas quatro situações têm em comum entre si? Se eu perguntasse isso para vocês na aula teórica, aliás, essa já é uma aula teórica, deixa eu mudar a fala. Se eu perguntasse isso para vocês em sala de aula, o que que eu iria querer que vocês me respondessem? Basicamente, que para todas essas situações que nós vimos, essas quatro situações, nós temos a ação do tecido epitelial como fonte captadora, ou melhor falando, fonte detectora de sinais externos. Então, eu vou voltar só os exemplos para a gente relembrar. Então, o frio, como é que a gente sente o frio? A nossa pele, né? A gente repara bem, o que nos chama bastante atenção é que quando o ambiente está frio, os pelos do nosso braço, eles ficam arrepiados. Então, a gente sabe que a gente está perdendo calor para o ambiente. Aqui na segunda situação, né, de um ambiente que está fazendo calor, o que que acontece? A gente vê que a nossa pele ela começa a ficar úmida, começa a escorrer o suor pela mesma. Então é a nossa pele, é o nosso tecido epitelial dizendo que aquele ambiente ele não está assim tão favorável para a gente. Quando a gente recebe aquele beijo gostoso no pescoço, né? A gente se arrepia, assim como naquela situação de frio. Mas aí a gente não está arrepiando porque a gente está com frio, mas porque, né, a gente recebeu aquele beijo de surpresa. E no quarto exemplo, né, quando a gente vê aquela pessoa chegando, né, muitas vezes também pode acontecer da gente arrepiar ou começar a sentir calor, né? Afinal, o amor não se explica, né? É algo assim incrível, né? Tá até parecendo que eu estou apaixonado, né? Mas bora mais para frente na nossa aula. Sabendo disso, que todas essas situações têm como a ação do tecido epitelial, uma dúvida que pode surgir é, no final de contas, tio P, qual é a origem do tecido embrionário do tecido epitelial? Então, a gente vai relembrar o que a gente viu na nossa última aula, quando a gente começou a ver a introdução à histologia. Então, qual é o cenário que a gente tem? Que o tecido epitelial ele tem três origens: a ectoderma, a endoderma e a mesoderma, certo? A ectoderma, quais são as partes relacionadas a ela? A origem da mucosa oral, né? A mucosa da boca, a mucosa nasal, que é a mucosa do nariz, a córnea, que a gente tem presente em nossos olhos, a epiderme da pele, tá? Essa pele que a gente vê em nosso dia a dia, quando a gente está tomando banho, que a gente passa o sabão nessa pele, as glândulas sebáceas, as glândulas salivares e as glândulas mamárias, tá? A endoderma ela dá origem a quais exemplos do nosso tecido epitelial? Basicamente, a gente tem o quê? Dá origem ao fígado, dá origem ao pâncreas, dá origem à tireoide, ao revestimento do trato respiratório e ao gastrointestinal. Quando eu falo gastrointestinal, o que, que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo me referir ao intestino grosso, intestino delgado, ao fígado, aos órgãos que compõem, perdão,
o trato gastrointestinal. A mesoderma, né, que é a camada mediana, ela vai dar origem aos túbulos uriníferos, né, que vão ser responsáveis por a gente poder fazer aquele bom e velho xixi da gente. Vai dar origem ao revestimento do sistema urogenital, que também está incluído. Dá origem ao revestimento do sistema circulatório, né? Então, as nossas veias, as nossas artérias, por onde está passando nosso sangue, né? O endotélio. E demais cavidades, os órgãos, assim, em geral. Sabendo disso, qual é a origem do tecido epitelial? A gente já sabe que ele se origina dos 3 folhetos de tecidos embrionários que o nosso corpo possui. E aí vem uma nova dúvida. A gente já sabe qual é a origem, e a nova dúvida é como se caracteriza esse nosso tecido epitelial. Aí, essas características que eu vou falar para vocês agora, é interessante vocês terem ela em mente, porque vocês vão precisar saber elas para poder diferenciar os demais tecidos do tecido epitelial. Mas, de qualquer forma, nas nossas próximas aulas eu sempre vou comparar o tecido epitelial com os próximos tecidos que eu vou mostrar para vocês não esquecerem, certo? Mas bora lá. Quais são as características básicas desse tecido epitelial? Primeira característica, o tecido epitelial, vocês também podem ver ele chamado como membrana epitelial ou epitélio. É a mesma coisa. São 3 nomenclaturas diferentes para uma mesma estrutura. Outro detalhe, eles revestem a camada exterior, a camada de fora do corpo, além de superfícies internas e formar as glândulas. Então, eu coloquei aqui 3 imagens só para ficar mais claro para a gente sobre esse processo de revestimento. Então, aqui na primeira imagem, situada aqui mais à esquerda, o que a gente tem? A gente tem aqui representada a camada exterior corpórea, que é a nossa pele que a gente vê em nosso dia a dia, certo? Então, função, proteção exterior ao corpo. Aqui no segundo exemplo, a gente tem o tecido epitelial servindo como uma superfície interna corpórea. Então, a gente tem aqui os pulmões, e os pulmões, eles são recobertos por uma camada de tecido esse epitelial, que ajuda a manter a homeostasia dentro desse pulmão. Aqui ao lado, a gente tem o tecido epitelial formando uma glândula, mais propriamente dito, o pâncreas, certo? E ele também vai revestir outras glândulas, a exemplo da próstata, que a gente viu anteriormente, quando a gente estudou o sistema reprodutor masculino, certo? Mas bora lá. Essas são 2 características, bora para a terceira característica. No tecido epitelial, essa é a característica mais importante de vocês lembrarem, tá? Qual é a característica? As células que compõem esse tecido epitelial, elas são poliédricas, apresentam várias faces, com íntimo contato entre si. Quando eu digo que é íntimo o contato, eu estou querendo dizer que as células que compõem o tecido epitelial, elas são justapostas. O que é que eu quero dizer com isso, tio P? Eu quero dizer com isso, ó, reparem essa imagem, elas estão coladas, elas estão grudadas entre si. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 células epiteliais, ó, coladas entre si. Praticamente não tem espaço nenhum entre elas. Então, sempre que vocês forem ver uma imagem em que as células estão assim grudadas entre si, a gente quer dizer que essas células apresentam um contato íntimo, ou melhor falando, essas células são justapostas. Gravem esse termo, justapostas é um termo que com certeza deve cair na prova de vocês, quando vocês forem fazer lá o Enem, certo? Continuando, sendo que o núcleo dessa célula tende a acompanhar o formato da mesma. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma célula que tem um formato meio quadrado.
Então, o núcleo dela provavelmente deve ser quadrado também. Se a célula tiver um formato circular, a exemplo da hemácia, né, que é a célula responsável pelo transporte de gases no nosso sangue, então o seu núcleo também deve ter um formato, o quê? Circular. Quando a gente for estudar o sistema nervoso, a gente vai ver que o sistema nervoso é constituído por um tipo de célula chamada de neurônio. O neurônio, ele tem um formato estrelar. Então, se esse neurônio fosse uma célula do tecido epitelial, tá? Ele iria o quê? Ter um formato, provavelmente, seu núcleo, um formato estrelar. Então, a primeira característica importante que vocês devem ter em relação ao tecido epitelial: as suas células, elas são justapostas, elas são grudadas entre si. A segunda característica mais importante que vocês devem ter em mente em relação a esse tecido: eles apresentam pouca substância intercelular, ou seja, substância entre as células, também chamada de matriz extracelular, tá bom? Substância intercelular e matriz extracelular é a mesma coisa. Anotem isso aí no caderninho de vocês, porque mais para frente vocês podem acabar se esquecendo, e se vocês verem numa prova no futuro, vocês vão pensar que são coisas diferentes, mas não são, não. É a mesma coisa. Então, substância intercelular e matriz extracelular é a mesma coisa. Aí pode vir a pergunta: mas tio P, por que esse tecido epitelial vai ter pouca substância intercelular, vai ter pouca substância entre as células? E a resposta é bem óbvia, né? Esse tecido vai possuir pouca substância intercelular justamente por causa dessa primeira característica. As células são justapostas. Então, se elas estão conectadas firmemente entre si, isso impede que haja um acúmulo de substância intercelular. Então, se tem pouca substância intercelular, esse tecido ele não vai ser assim tão maleável. Se a gente tivesse um outro tecido com bastante substância intercelular, né, bastante matriz extracelular, esse tecido seria muito maleável. Então, sabendo disso, a gente pode chegar, ó, a esse conceito daqui. Se o tecido epitelial apresenta pouca substância intercelular, logicamente, maior a resistência dele a forças externas entre as células. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente está cozinhando e sem querer a gente deixa cair água quente no braço, o que vai acontecer? A gente vai queimar o nosso tecido epitelial. Se o tecido epitelial ele apresentasse grande quantidade de matriz extracelular, as suas células elas estivessem bastante espaçadas entre si, o que ia acontecer? Provavelmente essa queimadura ela iria atingir outros tecidos que estão situados abaixo do tecido epitelial. Então a gente teria uma queimadura mais grave, certo? Sabendo disso, outra característica do tecido epitelial. A outra característica é que a justa posição das células se deve à presença de especializações na membrana plasmática. Então, todas as suas células que estão aqui grudadas umas às outras apresentam especializações na sua membrana plasmática. Um exemplo é o que a gente chama de junções celulares, tá? As junções celulares, elas consistem em complexos multiproteicos que proporcionam um contato entre as células vizinhas, ou entre uma célula e a matriz extracelular. Ou seja, aqui a gente tem representado esse conjunto de complexos multiproteicos. Então, o que a gente tem? A gente tem uma célula, essa célula tem projeções de proteínas em sua membrana plasmática, e essas projeções vão conectar ela a uma célula que esteja ao seu lado, certo? Então, são essas especializações presentes na membrana plasmática das células que vai permitir que elas se unam mais firmemente entre si. Então, é isso que permite que o tecido epitelial seja um tecido bastante efetivo em impedir que corpos estranhos adentrem o nosso corpo.
aí a gente chega numa outra pergunta. Beleza, a gente já sabe que o tecido epitelial ele se caracteriza por ter células justapostas, que apresentam especializações em sua membrana plasmática, o que permite que eles fiquem firmemente conectados entre si. Sabe que o quantitativo de matriz extracelular nas nossas células do tecido epitelial é baixa. E aí a gente chega nessa pergunta de agora. Quais as funções do tecido epitelial? Então, ele destaquei aqui para vocês, se não me engano, 3 funções básicas. Uma primeira função, proteção aos tecidos subjacentes, proteção às situações de abrasão e de lesão. Então, aqui, ó, a gente tem representado na imagem um exemplo de queimadura. Esse indivíduo, esse homem daqui, ele sofreu uma queimadura, mas essa queimadura ela foi superficial. Ela atingiu apenas o tecido epitelial. Se essa queimadura ela fosse mais grave, ela conseguisse chegar nos tecidos subjacentes, sempre que vocês verem esse termo subjacente, está se referindo a tudo aquilo que está abaixo. Então, se a gente, abaixo do tecido epitelial, a gente tem um tecido conjuntivo, e essa queimadura chegasse no tecido conjuntivo, o aspecto aqui do tecido não seria esse avermelhado. A gente teria um avermelhado acompanhado de pus, né? Porque o tecido conjuntivo, que está abaixo do tecido epitelial, ele é rico em matriz extracelular. E ao essa matriz extracelular ser atingida, vai haver a produção de pus, certo? Então, essa é uma primeira função, proteção. Uma segunda função do tecido epitelial é o quê? É a secreção de muco, enzimas e hormônios, né? Então, por exemplo, ó, quando a gente chora, a gente fica triste porque se magoou com nossos pais, ou então a gente brigou com o boy ou a gear, magia, né? A gente chora. A produção da lágrima, ela é produzida graças ao tecido epitelial. Aqui, a produção de saliva, quando a gente está desejando comer muito uma coisa, por exemplo, um Subway, né? Subway é bom, hein? Eu gosto de Subway. Quando a gente fica muito tempo sem comer e a gente vê a propaganda passar na TV, a gente fica salivando. Ou então aquele chocolate, né? Pô, a gente não pode comer muito chocolate, vocês principalmente que estão na adolescência, porque senão o rosto fica pipocado em espinha, né? Mas a gente, quando vê a propaganda, ou então sente o cheiro do chocolate, daqui a boca saliva, né? A gente fica desejando comer aquele chocolate. E a produção de hormônios, né? Lembra que quando a gente estudou lá o sistema reprodutor masculino, a gente viu que nos testículos a gente tem a produção do hormônio testosterona, mais precisamente ali próximo aos túbulos seminíferos ao seu redor. Então, isso também é função do tecido epitelial, certo? Muitas vezes, quando a gente ouve falar de tecido epitelial, a gente pensa que é só a nossa pele externa, né? Aquilo que a gente vê em nosso dia a dia. Mas não, é muito mais do que isso. O tecido epitelial, ele recobre órgãos, né, de todo o nosso sistema gastrointestinal, o sistema genital, né, dentre outras funcionalidades. E a terceira e última função que eu coloquei, ela se refere ao controle do movimento, a permeabilidade seletiva, além da percepção de sensações a corpos gustativos, a retina do olho e células pilosas, que são as células do ouvido. Então, por exemplo, percepção de sensações a corpos gustativos. Quando a gente está se alimentando, né? Isso fica mais evidente quando a gente come porcaria. Então, por exemplo, Doritos. Rapaz, Doritos é gostoso, viu? Mamãe. Quando a gente come o Doritos e a gente sente aquele produtinho laranjinha que faz super mal, mas que a gente gosta, em nossa língua, é delícia. Maravilha, né? Quando a gente escuta alguém falando, a gente reconhece a voz de um indivíduo, né? Isso acontece graças ao quê? Ao conjunto de células pilosas que a gente tem dentro do nosso ouvido. E quando a gente percebe que já amanheceu ou que está escurecendo, isso ocorre graças ao quê? A retina que a gente apresenta em nossos olhos, certo?
Eu vou para essa primeira parte da aula daqui e a gente volta já já para a gente ver e conhecer os tipos de tecido epitelial. A gente volta já já.